No domingo passado, pela noite, eu comecei a expor o sermão que vai do versículo 1 ao versículo 7. Então você tem aqui um bloco, uma perícope, que vai do versículo 1 ao versículo 7 do capítulo 3 de 1 de Pedro. E a minha intenção, como eu mencionei, expliquei no domingo passado, é ser um sermão só, que será pregado em algumas partes. No domingo passado, a intenção era pregar a primeira parte inteira. Eu não consegui. A primeira parte, ela compreende aqui os versículos 1 e 2. Versículos 1 e 2. Eu preguei somente até a parte em que diz submissas ao vosso próprio marido, acerca das mulheres. Então foi somente aqui. O sermão foi principalmente focado na submissão da mulher ao seu marido. Hoje, o meu objetivo é pregar a partir da expressão que você vê aí na sua Bíblia, para quê, falando de propósito aqui, até o final do versículo 2. E assim, quando Deus me concedeu a oportunidade novamente, continuar a sequência das partes desse grande sermão aqui. Eu expliquei domingo passado também, irmãos, que nessa parte, o apóstolo Pedro, esse trecho aqui, ele está falando agora do relacionamento conjugal. Depois de expressar como deve ser o relacionamento entre cidadãos e os governantes, bem como também entre servos e senhores, agora ele vai entrar, ou ele entra no seio da família. Ele começa a falar de forma mais específica acerca do relacionamento matrimonial, como homens e mulheres casados devem assim proceder. Também eu destaquei para os irmãos que do versículo 1 ao versículo 6, Pedro, ele gasta considerável tempo falando às mulheres, do 1 ao 6. E no versículo 7 ele faz aqui, ele dirige a sua palavra aqui aos maridos. Então, domingo passado, o foco na submissão, que eu vou relembrar brevemente aqui, e em seguida já vamos adentrar o objetivo disso no texto. Por que as mulheres devem ser submissas ao seu marido? Digo, de acordo com esse texto especificamente aqui. A leitura do versículo 1 ao versículo 7, mas a exposição somente do versículo 1, segunda parte, e versículo 2. Assim diz o Senhor. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram, outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém. Meus irmãos, o ensino principal desses versículos aqui é que nós cristãos, no caso os cônjuges cristãos especialmente, nós devemos adornar o evangelho por meio de uma conduta conjugal que é marcada pela piedade, a honra e o temor de Deus. Sem dúvida, o foco principal aqui é no relacionamento conjugal, mas tal ensino se aplica a todo cristão. Todos nós devemos, pela nossa conduta, adornar o evangelho, a profissão do evangelho, pela piedade, pela honra, bem como também o temor de Deus. Os versículos 1 e 2 têm como ensino principal, eu quero lembrar vocês nessa manhã, e os que não ouviram ainda também estarem familiarizados, os versículos 1 e 2 nos ensinam que as esposas, elas adornam o evangelho por meio de uma submissão piedosa e testemunhal. Vou repetir. As esposas adornam o evangelho por meio de uma submissão que é piedosa, bem como também testemunhal. Nós vimos na semana passada o que significa essa submissão aqui. Vimos como a Bíblia
ordena, não apenas aqui em 1 de Pedro 3, mas em Efésios capítulo 5, lá em Colossenses também, e outros textos bíblicos que nos mostram como a mulher deve ser submissa ao seu marido. Que isso não é uma ideia meramente cultural, que isso não é algo que pertencia somente aos dias dos apóstolos, mas que tal princípio é ordenado por Deus em sua santa palavra. Que o patriarcado não é algo inventado por um homem, ou mesmo por uma cultura específica, mas é ordenado, é a estrutura que o próprio Deus assim colocou na sociedade, na família, bem como na igreja, bem como também no Estado. E que tal padrão deve ser cultivado por nós e legitimamente assim executado em nosso meio. Houve definição correta de submissão, submissão essa por parte da mulher que não é uma submissão cega, uma submissão que é assim, seguir o marido até mesmo naquilo que ele peca, de forma alguma, de forma nenhuma. Nós vimos que a mulher deve se submissa ao seu marido no Senhor. Se o marido assim der uma ordem contrária à palavra de Deus, a mulher deve desobedecer. Um exemplo que eu trouxe para os irmãos, quero lembrar vocês disso, foi de um caso em que eu tomei conhecimento há não muito tempo, numa outra igreja, não presbiteriana nesse caso, de que uma mulher perguntou ao seu pastor, uma senhora da igreja perguntou ao seu pastor se ela deveria, o que ela deveria fazer na seguinte circunstância. O marido descrente, o marido papista, ele disse para ela: eu deixo você ir à sua igreja, cultuar ao nosso Deus, ele se considera cristão, à noite, se pela manhã nós formos à missa. E o pastor daquela mulher, lamentavelmente, aconselhou ela que seguisse o seu marido, que fosse com ele à missa pela manhã e à noite estivesse cultuando a Deus na igreja protestante. Ora, esse é um caso extremado, eu sei, mas que exemplifica muito bem de uma mulher que não deve obedecer, não deve seguir, não deve submeter o seu marido em tal circunstância. Porque submeter o seu marido naquele caso é ir contra Deus. E esse princípio é muito claro na palavra de Deus. Toda autoridade, seja o marido, seja o pai, seja o pastor, seja um governante, que der uma ordem, uma orientação, seja qual for, contrária aos mandamentos de Deus, aqueles que são debaixo da autoridade dele ou deles deve desobedecer. Desobedecer, por questão de consciência. Como eu citei aqui a nossa confissão de fé, só Deus é Senhor da consciência. Nenhum homem, nenhuma autoridade pode arrogar para si o senhorio da consciência de outro. Deus é Senhor da consciência. Então o marido não pode dar uma ordem que contrarie a lei do Senhor Deus. Vimos também os prejuízos que o feminismo causou. Citei vários aqui, eu não vou citá-los novamente. Eu quero que você escute depois, se você não escutou ainda, a primeira parte do sermão. Como o feminismo e algumas autoras desse movimento desgraçado e terrível causaram e têm causado males à Igreja de Cristo, por conta de a palavra de Deus, um dos motivos é esse, ser relativizada. Veja, isso é cultural, isso é para aquele tempo. Paulo deu uma ordem com base no seu contexto ali em que ele vivia. Não, irmãos, isso são princípios eternos que o próprio Deus revelou ao seu povo, para nós assim cultivarmos. Em último lugar, eu queria partir daqui, para continuar a exposição, a submissão feminina, dentro do contexto do casamento, tem como exemplo principal o próprio Senhor Jesus Cristo. Veja isso no capítulo 2, 1 de Pedro, versículos 23, 21 e 23. Primeiro versículo 21, veja aí, capítulo 2, versículo 21. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Versículo 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Note aqui, Pedro pronuncia essas palavras no contexto da submissão dos servos aos senhores, mas o contexto maior ainda é o quê? Esse relacionamento que existe entre superiores e inferiores. Então, o mesmo fundamento aqui serve também para essa relação conjugal, não tenha dúvida. Em outras palavras, a mulher deve ser submissa ao seu marido, tendo isso em mente, tá? Enquanto ele não for contra a palavra de Deus, submissa ao seu marido, como o nosso Senhor Jesus Cristo submeteu à vontade do seu Pai e sofreu ataques, injúrias, ultraje por parte dos seus perseguidores, confiando assim
no Senhor, confiando no Senhor. Ora, o contexto aqui, irmãos, vai ficar mais claro ainda a partir de agora, é de mulheres que são casadas com homens descrentes. Então, para tais mulheres, o exemplo de Cristo se torna ainda mais sublime, ainda mais maravilhoso, meus irmãos. Porque o Senhor Jesus Cristo teve que lidar com ataques de ímpios, com falsas acusações, com perseguição e até mesmo com a morte. Mas, reverendo, você está dizendo então que toda mulher deve sofrer abuso? De forma alguma. É claro que aquilo que extrapola, aquilo que vai contra a própria integridade física da mulher, se o homem fizer isso contra ela, seja ele quem for, inclusive um crente professo, ele deve sofrer as consequências disso. Ser denunciado, enfim, ao conselho da igreja, se for um crente, às autoridades policiais. Não tenha dúvida quanto a isso. Mas o ponto é, tal mulher, crente, casada com descrente, esta mulher, ela, aquilo que não extrapola, como eu citei, deve enfrentar isso na dependência e na confiança do Senhor Jesus Cristo, que sofreu em nosso lugar. Seja submisso à vontade do seu Pai. Mas eu quero que você observe como o apóstolo Pedro aqui, ele vai apresentar uma razão específica para tal submissão. Veja, a submissão feminina da mulher ao seu marido no casamento, a razão principal para isso acontecer é porque Deus ordenou. Foi como Deus fez as coisas. Quando Deus criou Adão e Eva, ele fez assim. Ele colocou o homem como cabeça e a mulher como sua auxiliadora. Então, qual é a razão principal? Deus ordenou, Deus criou dessa forma. Ponto. E tal argumento já é suficiente para nós. Mas o apóstolo Pedro aqui, ele vai apresentar uma outra razão, nesse contexto específico, que está lidando aqui com mulheres crentes, casadas com descrentes, ele vai apresentar uma outra razão, porque elas deveriam submeter ao seu marido. E veja a razão apresentada aí. Ele vai dizer, submissas a vosso próprio marido, aí vem a expressão, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Irmãos, a conjunção grega usada pelo apóstolo Pedro aqui, que é traduzida em sua versão aí como para que, indica claramente propósito. É um objetivo. Vocês serão, minhas irmãs, submissas com o propósito de, com o objetivo de, ou seja, no contexto, o propósito apresentado pelo apóstolo Pedro é evangelístico. As mulheres serão submissas aos seus maridos, nesse caso, maridos descrentes, para que o evangelho seja apresentado a eles, a estes homens. A expressão que Pedro usa aqui é não obedece à palavra, aquele que não obedece à palavra. No contexto da carta de Pedro, a palavra normalmente se refere ao evangelho. Volte para o capítulo 1 de 1 de Pedro, para você ver isso. Capítulo 1 de Pedro, 1 de Pedro, versículos 23 a 25. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, Pedro aqui no capítulo 3, versículo de número 1, está dizendo que aqueles maridos incrédulos, eles rejeitavam o evangelho. É o público delas aqui. Elas vão ser submissas aos seus próprios maridos, para que tais homens incrédulos, que rejeitam o evangelho, sejam o quê? Alcançados, sejam ganhos. Agora entenda, eu preciso explicar isso aqui também. O contexto aqui de Pedro não é de uma mulher crente que ela é solteira e se casou com um descrente. Isso é quebra da lei de Deus. A Bíblia chama isso de julgo desigual.
jamais um homem cristão ou uma mulher cristã pode se casar, pode firmar uma aliança do casamento, uma aliança matrimonial, fora da aliança do Senhor Deus. Então Pedro não está ensinando aqui que mulheres crentes podem se casar com homens descrentes, com o objetivo de ganhá-los para Cristo. Não, de forma alguma. Se Pedro estivesse falando tal coisa aqui, isso contrariaria todo o ensino bíblico. Toda a revelação bíblica aponta para o contrário. Quando você pensa lá em Gênesis, quando o Senhor Deus, ele envia o dilúvio é enviado em qual contexto? Ora, estava acontecendo casamentos, uniões mistas, entre a descendência de Sete com a descendência de Caim. Os filhos de Deus com as filhas dos homens. Não eram anjos com mulheres, como ensinam muitos hereges. Eram homens como você e eu, com mulheres, se casando. Homens, filhos da aliança, com mulheres fora da aliança. E Deus envia o dilúvio. E todo o ensino bíblico, irmãos, os profetas, você vai ver isso lá em Esdras, no final de Esdras, capítulo 10, você verá a Bíblia falando claramente que não pode existir um casamento entre um homem e uma mulher que um seja crente e o outro descrente. Mas, reverendo, Boaz não casou com Ruth. Ruth era moabita, a sua etnia, mas era crente, irmãos. Quando Boaz casa com Ruth, ela já era uma mulher crente. E uma das evidências bíblicas disso é a própria declaração de Ruth, no capítulo 1 do seu livro. Ela fala para Noemi em termos pactuais, de uma fé firmada no Deus verdadeiro, em Yahvé. Então Boaz, quando casa com aquela mulher, está casando com uma mulher fora de Israel, em sua etnia, mas que estava em aliança com Deus de Abraão. A Bíblia nunca condenou o mero casamento entre duas etnias diferentes, entre duas pessoas de povos diferentes, de nacionalidades diferentes. Mas o casamento proibido pela palavra de Deus é o casamento entre um crente e um descrente. Então não, Pedro não está ensinando que mulheres crentes podem se casar com homens incrédulos. O contexto é outro. O contexto é o seguinte: os dois são descrentes, são casados, e a mulher se converteu. Quantas vezes isso aconteceu na história? Quantas vezes? Talvez seja o seu caso aqui nessa manhã. É provável que você conheça pelo menos uma ou outra pessoa que se encontre em tal circunstância. Os dois se casaram, eram incrédulos, e um deles se converteu depois do casamento. Apenas um. E aí o que a Bíblia diz? Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 7, vai dizer que quando o crente, o cônjuge agora é crente, que se converteu depois do casamento, ele não deve se apartar do seu cônjuge incrédulo. Ou seja, o homem se converteu depois de casado, ele não tem, por causa disso somente, razão bíblica para abandonar a sua esposa. O contrário também. A mulher agora se tornou crente. Pronto, meu marido é incrédulo, vou largá-lo, vou deixá-lo. Não! Se ele, diz Paulo em Coríntios capítulo 7, se ele consente em viver com você, continue vivendo com ele. Agora Paulo também vai dizer que se o cônjuge incrédulo quiser apartar-se, deixe-o ir. Você não é chamado para a escravidão, mas para a liberdade, diz a palavra de Deus. Então qual é a ideia? Se um homem, pensando aqui nesse contexto de Pedro, um homem descrente, aquela mulher se converteu, agora é crente, ela permanece casada com ele, seguindo a palavra de Deus, mas aquele homem descrente diz assim: eu não quero mais essa mulher. Eu não vou servir ao Deus dela, eu não quero viver com ela. Bem, ela está disposta a viver com ele, mas ele quer praticar o que nós chamamos em teologia de deserção obstinada. Ele quer abandonar o lar, ele quer ir embora e largar a mulher dele, que agora é crente. A Bíblia diz que se ele quiser ir, deixe-o ir. Deixe-o ir. Você não vai provocar o divórcio, percebe a diferença? Você não vai atrás disso. Veja, meramente pelo fato de ter se convertido. É claro que pode acontecer uma outra razão para o divórcio. Como, por exemplo, o marido descrente ir lá e adulterar. E aí é outra questão.
Mas se o homem descrente permanece casado e quer viver casado, a mulher crente não deve se separar do marido somente porque se converteu. Mas viver como a palavra de Deus ordena. Vivendo de tal forma que a sua vida adorne o evangelho para ele. Pela sua piedade, bem como também pelo seu testemunho. É assim que deve acontecer. Espero que tenha ficado bem claro isso, irmãos. Mulheres crentes convertidas depois de casadas. E aí vem a palavra de Deus dizendo isso. Seja ganho. Olha a expressão que ele usa aí, seja ganho. A ideia aqui é de conquista mesmo. Interessante porque no Novo Testamento, você pode ver isso em Mateus capítulo 18, bem como também 1 Coríntios capítulo 9. A ideia é a mesma, é de uma conquista espiritual para Cristo. Ou seja, tais mulheres, vivendo como a palavra de Deus ordena, podem ser instrumentos para conquistar o marido para Cristo, para serem usadas pelo Senhor, pelo seu testemunho. Entenda logo também isso, que Pedro não está dizendo aqui, a palavra de Deus não está afirmando isso, que em todos os casos, sem exceção, haverá conversão. Isso é um mal entendido, se você compreender dessa forma. A Bíblia não promete, não diz, não afirma categoricamente que não haverá nenhuma exceção. Que toda vez que uma mulher for convertida e permanecer casada com seu marido descrente, necessariamente ele será convertido. A gente não pode afirmar isso, irmãos. Todavia, agrada ao Senhor e é da sua vontade, por vezes, fazer isso. Usar desta instrumentalidade do comportamento piedoso, do testemunho daquela mulher, para alcançar o seu marido. Agora veja como é que ele vai expressar isso. A mulher vai ganhar o marido, vai conquistar o marido. Mas como é a forma que ela faz isso? Qual é a maneira? Diz o apóstolo Pedro, sem palavra alguma. Uma das práticas mais frequentes de todo pregador que procura ser fiel à palavra de Deus é fazer isso. Vocês têm isso comigo frequentemente aqui. Antes de afirmar o que a Bíblia está dizendo, deixe-me dizer o que não está dizendo, mais uma vez. Pedro não está dizendo aqui que é proibido a mulher falar para o marido do evangelho. Isto é, a Bíblia não está proibindo toda e qualquer comunicação verbal. Nunca a mulher pode abrir a boca, é a mulher crente, e falar alguma coisa do evangelho para o marido. Não, não é essa a ideia. Não é uma proibição de toda a comunicação verbal aqui. Antes, o que Pedro ensina aqui é que o testemunho principal, irmãos, não será através de uma argumentação que é insistente, ou mesmo através de repetidas exortações verbais, mas por uma vida transformada. Então a ideia é que Pedro ele não está contrapondo aqui palavra e testemunho. Não. Olha, não usa de palavra nunca, somente o testemunho. Não, não é esse o contraponto. Na verdade, Pedro está enfatizando o poder persuasivo de uma piedade consistente. Ou seja, é claro que as mulheres podem pontualmente falar alguma coisa do Evangelho de Cristo para o seu marido. Mas a ênfase principal dessas mulheres deve ser no seu testemunho de vida. Elas devem, antes de qualquer outra coisa, ter uma vida que seja conforme o Evangelho. Conforme o Evangelho. Você percebe a discrepância que há entre o ensino apostólico aqui e o que nós temos em nossos dias? Enquanto a Bíblia fala, mulher, tu vai ganhar teu marido descrente sem falar nenhuma palavra. Vive conforme o Evangelho. Vem os defensores de pastorado feminino, de pregação feminina, querendo colocar coisas para a mulher fazer que a Bíblia não ordena. É claro que há uma diferença gigantesca entre pregação feminina no púlpito, pregando a palavra de Deus no culto solene, e ela falar do Evangelho de Cristo para o seu marido. Repito, isso não é proibido pela palavra de Deus. Estou levando as últimas consequências esse falar que muitos querem defender. A ênfase é sempre essa, biblicamente, no comportamento da mulher, na vida da mulher, na piedade da mulher, no adorno, no caso do seu coração sendo submisso à palavra de Deus,
e ela expondo isso pela sua modéstia. Em outras palavras, a ênfase bíblica nunca está no discurso feminino. Ainda que ela possa, em certas ocasiões, como eu falei, falar de Cristo para alguém. Mas a ênfase não está nisso, mas na vida de piedade dela. Exemplo bíblico disso. As mulheres devem ensinar seus filhos. Então envolve discurso, envolve usar assim a verbalização. A minha esposa ensina os meus filhos. Você, mulher, deve ensinar os seus filhos. Não tenha dúvida. Não só pelo comportamento, mas também com palavras. Abrir a Bíblia com eles, ensiná-los. As mulheres também devem ensinar uns às outras. Não como preletoras. Não como palestrantes. Não como vendedoras de curso, como tem muitos em nossos dias. Mas ensinando como? As mais velhas, as mais jovens, na lide diária, na vida diária, conversando, aconselhando umas com as outras. É assim que acontece. E eu só adentrei um pouco sobre isso, eu vou falar sobre isso melhor em outro momento. Acerca das preletoras de nossos dias, até mesmo as reformadas de nossos dias. A ênfase está no testemunho, irmãos, na vida de piedade, no testemunho delas, de como elas obedecem à palavra de Deus. Então cabe a fala para os filhos, entre outras mulheres, em conversas, aconselhamentos. Agora a fala pública, de pregação no culto solene ou de ensino público, isso é vedado às mulheres. E isso é vedado também a todos os homens, com exceção dos oficiais. Não é uma questão aqui de misoginia. Não, mulher não pode nem qualquer homem. Somente os homens que Deus chamou. A fala pública nesse sentido, de ensinar, de pregar a palavra de Deus. A ênfase bíblica, repito, está no comportamento, no procedimento da mulher. Diz o texto ainda, do versículo de número 2, Pedro vai falar: ao observar. A expressão aqui, irmãos, é de um observar atentamente. A ideia é de um testemunhar de perto. O homem incrédulo, o homem descrente, ele convivendo diariamente com a sua esposa, o que ele vai fazer? Ele vai poder constatar, ele vai verificar continuamente a vida piedosa dela. Ele vai estar observando mesmo. A ideia é essa, é de uma observação que ela é prolongada e cuidadosa. E a gente se engana muito com relação a isso. Eu sei que por causa da rejeição que as pessoas demonstram ao Evangelho, por vezes a gente tem a seguinte impressão: tal pessoa não quer nada com Deus, não está nem aí, nunca presta atenção no que eu falo. Cuidado. Porque a Bíblia fala mais de uma vez, esse é um exemplo disso, que os ímpios normalmente estão observando nosso comportamento, vendo nossas vidas. Ainda que não falem, ainda que não digam sobre isso, não falem sobre isso para a gente em algum momento, mas estão observando. Estão observando. Então, pelo seu comportamento, pensando na esposa com relação ao marido descrente, mas também pensando aqui em qualquer outro que tenha alguém próximo que seja descrente, pode ser na sua família, no seu trabalho, ele está observando atentamente o seu comportamento. Como é que você lida com os seus negócios? Como é que você lida com os seus funcionários? Como é que você lida com o seu patrão? Como é que você lida com a sua esposa, com os seus filhos? Percebe? Isso vai estar sendo, alvo de escrutínio, é alvo de observação, é alvo de avaliação por parte dos ímpios. Observam atentamente, testemunho de perto o nosso comportamento. Mas, pastor, isso significa dizer que eles vão ser ganhos necessariamente? Repito, não. Mas mesmo que eles não sejam alcançados pela graça do Senhor, no sentido de salvação, mesmo que isso não aconteça, é nosso dever, irmãos, vivermos assim, para a glória do nosso Deus. Lembra? Esse é um objetivo, alcançar aquele que está em trevas, através do nosso testemunho. Mas o objetivo maior é exaltar o nome do Senhor, é glorificar a Deus, mesmo que aquele incrédulo não seja ganho por Cristo. Ainda assim estaremos vivendo conforme agrada ao Senhor. Eu quero que você observe agora a expressão que Pedro utiliza no versículo 2. Ele vai dizer assim: o vosso honesto comportamento.
O honesto comportamento aqui tem a ver com pureza, com algo que é casto, é moralmente íntegro, essa é a ideia. Refere-se à pureza da vida, fidelidade conjugal e santidade em termos gerais. A mulher piedosa, ela vive de forma honesta, com um comportamento honesto. Então, por mais que o homem, marido dela, pense aqui, um marido descrente, um homem que não teme a Deus, que demonstrará vários comportamentos contrários à palavra de Deus, ainda assim, tal mulher não tem liberdade ou direito de, por exemplo, arrumar um outro homem. É impressionante como nós temos visto em nossos dias cada tipo de aberração. Às vezes eu chego a ver a seguinte notícia: olha, uma mulher e um homem casados, e aí o homem sofreu um acidente. Ou então ele sofreu algum tipo de problema de saúde, e ele ficou acamado. E ele ficou sem poder, assim, viver sua vida, normalmente. A mulher separa dele, arruma outro homem e vai cuidar dele, junto com o outro homem que ela arrumou. Melhor se ela tivesse largado esse homem, executado toda a sua maldade com relação a ele. Quem disse que tal mulher ou tal marido, se fosse o contrário, porque a pessoa adoeceu e ficou assim de cama, enfim, ela pode separar dela? Essa é uma demonstração vívida da quebra dos votos na saúde e na doença. Na saúde e na doença. Pelo resto da vida. Pode ser na juventude, pelo resto da vida, cuidar daquele cônjuge, para a glória de Deus. Esse é um extrapolar, é um exemplo mais extremado. Mas eu falei domingo passado com relação a isso também. Quantas vezes no meio evangelical é comum você ouvir o seguinte: uma mulher crente está lá servindo a Deus, aparentemente, o marido é descrente, está trabalhando. A mulher não sai da igreja, é reunião de oração todo dia, ela vai todo dia para a igreja, todo dia, deixa a casa suja, não faz a comida do marido, não, é um descrente, ele que se vire lá com as coisas dele. Que testemunho essa mulher está dando para o marido dela? De piedade, de temor a Deus, de honestidade, de pureza. Não à toa, muitos dizem o seguinte: está namorando com o pastor, ainda que seja uma mentira dele falar isso nesses casos. Está arrumando um homem por lá. Ora, a mulher não dá um mínimo de testemunho com relação ao seu marido. Não justifica a acusação pecaminosa dele, mas ela dá algum tipo de arma para ele falar, se ela não o trata dignamente, respeitosamente, o seu marido. Quando então acontecem aquelas profecias, né? Aquelas profetadas. Olha, Deus vai mandar o teu varão, o teu homem, a mulher casada. É um incrédulo, mas é o marido dela. É o marido dela. Tudo isso vai contra o que o apóstolo Pedro está ensinando aqui, irmãos. Tal mulher deve permanecer submissa e respeitando ao seu marido. Descrente, não perca isso de vista. Por quê? Quando você amplia isso agora, se a mulher crente deve permanecer casada, salvo exceções, com o marido descrente e submeter-se à sua vontade, quando não vai contra a palavra de Deus, o que dizer de você, minha irmã, que está casada com um homem crente? Casada com um homem que teme a Deus. Pureza de vida, fidelidade conjugal, santidade, tudo isso é ordenado pelo Senhor Deus. Quanto mais para você. Quanto mais para você. Pedro nos ensina aqui que a pureza verdadeira, ela é mais profunda que uma mera moralidade externa. A palavra usada pelo apóstolo Pedro aqui, que eu estou explicando para os irmãos, se refere à ideia de pureza, essa palavra que é traduzida na área como honesto, descreve, irmãos, não apenas uma pureza sexual, mas é uma integridade moral e espiritual. Uma pessoa, ela pode manter o comportamento externamente irrepreensível. A pessoa pode, sim, pelo seu comportamento externo, demonstrar algum tipo de moralidade. As vestes, o jeito de falar. Contudo, no seu coração, ela pode nutrir ainda orgulho, ressentimento, inveja, amargura. Pedro ensina que a mulher piedosa aqui, e todos nós cristãos, devemos não apenas aparentar essas coisas, não somente demonstrar em atitudes externas, mas o coração, todo o nosso ser, é uma pureza
integral, que alcança pensamentos, desejos, palavras, intenções, atitudes. Lembre que o texto que você ouviu nessa manhã, Mateus 5:8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A santidade bíblica, ela começa no coração. Tal mulher vai dar testemunho de Cristo para aquele marido incrédulo, e todos nós também, se o nosso coração for convertido ao Senhor. Mas há uma outra expressão importante que ele utiliza aqui, apóstolo Pedro. Ele vai dizer, cheio de temor. De acordo com o contexto, cheio de temor aqui é o temor reverente ao Senhor Deus. Volte para o capítulo 1, versículo 17. O apóstolo já tinha falado sobre isso. Capítulo 1, versículo 17. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Temei a Deus. Esse é o capítulo 2, irmãos, perdão. Capítulo 2, versículo 17. Isso, capítulo 2, versículo 17. Veja, no contexto mais próximo, capítulo 2, versículo 17, Pedro já tinha falado do temor ao Senhor Deus. Aqui no capítulo 3, ele continua, ou no caso, ele volta a essa mesma ideia aqui. A esposa que é crente e que vive piedosamente, ela vive, a razão principal disso qual é? É porque ela teme ao Senhor. E aqui você precisa entender isso. A prática da piedade só pode ser assim, por nós, experimentada, se temermos a Deus. Isto é, a vida piedosa é uma consequência do temor ao Senhor. Ninguém pode ser piedoso sem temer a Deus. E todo aquele que teme a Deus, de fato, é piedoso. As duas ideias, os dois ensinos bíblicos estão correlacionados. Temor e piedade. Temor e piedade. Se você teme a Deus, você vive piedosamente. É por isso que aqui Pedro está falando para mulheres que só podem cumprir isso se de fato elas reverenciam o seu Deus. Elas respeitam o seu Deus e temem ao seu Deus, adorando, servindo, amando e obedecendo ao seu Deus. É impossível que uma mulher possa agir de forma tão submissa e respeitosa com o seu marido descrente se ela não teme ao Senhor. É impossível. Colocando de outra maneira isso, uma mulher que age com insubmissão, entenda isso, seja casada com um descrente ou com um crente, uma mulher que ela é continuamente insubmissa e o coração é duro para se submeter ao seu marido, isso é um forte indício de que ela pode sim ser uma mulher que não teme ao Senhor. Porque se você teme ao Senhor, você viverá piedosamente. E um dos aspectos da piedade, no caso da mulher, é ser submissa ao seu marido. Tudo correlacionado, irmãos. Tudo correlacionado. Ser piedosa, porque teme a Deus. E ser piedosa significa também para a mulher submeter ao seu marido. Talvez você diga, mas reverendo, como é que eu posso me submeter a um marido que é tão pecador? Irmãs, Pedro está falando para mulheres casadas com descrente. Você sendo casada com um crente, você vai considerar o seu marido pior do que um ímpio lá fora? Mesmo com um ímpio, a mulher deve se submeter, quanto mais uma mulher casada com um homem crente, temente ao Senhor. A tua obediência, ou no caso, a tua submissão ao teu marido, não depende do comportamento dele, da vida dele. Do mesmo jeito contrário, irmãos. O homem deve amar a sua esposa e cuidar dela como Cristo ama a igreja, independente da mulher agir como ela age. E é duro fazer isso, de fato. A gente tem muita dificuldade, a gente quer demonstrar amor e cuidado para quem demonstra atitudes para conosco, mas a ordem bíblica permanece. Ainda que a minha mulher, ainda que a tua esposa não seja a esposa que você gostaria que fosse em alguns aspectos, em algumas questões, você deve amá-la. Cristo deixa de te amar por quem tu é, por quem eu sou. Pecamos todos os dias contra o Senhor. Todos os dias, meus irmãos, Ele continua nos amando e cuidando de nós. O amor dele por nós não depende
de nós. Então assim, aprendamos com o nosso Senhor. Submeta ao seu marido, mesmo sendo quem ele é. Por qual razão, reverendo? Por temor a Deus. Por temor a Deus. O temor de Deus, ele deve governar não apenas o casamento, mas todos os relacionamentos humanos. Isso significa, irmãos, que a motivação última de todo cristão não é agradar as pessoas. A mulher aqui, crente, não vai, em última instância, agradar o marido meramente. Ou evitar conflitos, ou tentar preservar sua reputação, não. A razão última é honrar a Deus. O temor de Deus, ele liberta o crente da escravidão, da aprovação humana. Todos nós, em alguma medida, buscamos a aprovação dos homens. Mas quando você teme a Deus, acima de tudo, isso te liberta dessa busca por aprovação dos homens. Só farei isso se alguém estiver olhando, só farei isso se alguém estiver elogiando. Você faz por temor a Deus. Você vive por temor a Deus. Uma esposa piedosa, ela age com pureza, não apenas no seu comportamento, mas também internamente, não porque o marido está observando, de fato ele está, mas não por isso principalmente, mas porque ela vive continuamente diante da face de Deus. Essa mulher crente, piedosa, ela vai respeitar o seu marido, não vai dar vazão, não vai dar espaço para outro homem na sua vida, mesmo o seu marido estando distante dela, inclusive no seu coração distante dela, não meramente por causa do marido, mas por causa do Senhor Deus. Do Senhor Deus. E tal princípio se aplica a todos nós. Toda a vida diante do Senhor. Irmãos, esses dois versículos nos ensinam muitas coisas. E eu quero focar agora nessa parte final em alguns ensinos que são extraídos principalmente dessa ação do Senhor Deus em usar a mulher piedosa para ganhar o seu marido. Primeiro, eu quero que você aprenda, à luz desse texto, que a fé cristã, ela deve sempre, primeiro, transformar o caráter. O seu próprio caráter, o meu caráter, antes de pensar em transformar os outros. Pedro não orienta a esposa cristã a vencer o marido por meio de discussões, por uma pressão psicológica, uma insistência constante, mas mediante uma vida transformada. O evangelho opera de dentro para fora. Frequentemente, existe um desejo nos crentes de mudar as pessoas ao seu redor, sem antes terem sido transformados pela palavra de Deus e produzirem os frutos de santificação em si mesmos. O testemunho mais poderoso que você pode dar para um incrédulo, seja o cônjuge, um filho, um pai, um colega seu, o testemunho mais poderoso que você pode dar é uma vida conformada à imagem de Cristo. Mais do que você falar, mais do que você argumentar, que cabe em certos momentos, sem dúvida, é a sua vida transformada pelo poder de Deus. Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, Paulo diz, 1 Coríntios 4, 20, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Em segundo lugar, veja como Deus, ele frequentemente usa meios ordinários, bem como também silenciosos para converter pecadores. Pedro ensina que um marido descrente, ele pode ser ganho através do testemunho perseverante de sua esposa. Isso revela, irmãos, um princípio mais amplo aqui. Deus não está limitado a grandes eventos, a argumentos sofisticados ou confrontos dramáticos. Muitas conversões, elas são produzidas pelo lento e constante testemunho da graça no cotidiano. A gente é muito habituado a ler sobre biografias, e claro, tem o seu valor, é importantíssimo, e ouvir testemunhos de pessoas que foram convertidas abruptamente. A gente às vezes lê ali Atos dos Apóstolos, por exemplo, e vê como Deus converteu o coração do apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, é claro, e também de outros homens na história da igreja, e a gente fica, a conversão sempre é assim. Lê do engano. Lê do engano. O Senhor, muitas vezes, usa o ordinário, o comum, para converter o coração. Pessoas que estão há anos ouvindo o evangelho, a mensagem da pregação da palavra de Deus, observando um comportamento piedoso, testemunho de um cristão, e sendo influenciadas pela palavra de Deus. E Deus trabalhando frequentemente no coração daquele indivíduo.
Eu sei que a gente tem um desejo de que as pessoas que a gente ama sejam convertidas. E é lícito ter esse desejo de orar por isso. Mas se você quer que isso aconteça, dependendo do Senhor, é claro, a maneira que você precisa fazer, no caso, em submissão ao Senhor Deus, para ser usado por Deus para isso, é testemunhando do Evangelho com a sua vida para essa pessoa. Que ela observe a sua vida, como você vive de forma paciente, mansa, pura, perseverando assim em meio às tribulações. Pense comigo, você tem um conhecido seu, um familiar seu que é descrente. E você, no primeiro problema que você enfrenta, na frente dele você murmura contra o Senhor Deus. Que testemunho você dá para o descrente? De não confiar na providência, de não descansar na vontade do Senhor. Você pensa, não, isso não vai influenciar. Influencia, irmãos. Influencia. Quando, por exemplo, hoje mesmo, a gente tem um exemplo disso, né? Um exemplo bem vívido disso. Como é que você acha que os descrentes vão agir, vão pensar em relação às igrejas que vão fechar à tarde? Ou que vão mudar o horário por causa do jogo? Como é que você acha que os crentes vão reagir a isso? Porque eles, naquele horário, estarão assistindo, comendo, se divertindo, fazendo qualquer outra coisa. E não cultuando. E crentes deveriam estar dando testemunho. Eu já falei para vocês várias vezes sobre isso aqui. Como a Bíblia ensina que o ato da igreja se reunir no domingo para adorar o Senhor, esse simples ato aqui, ordinário, comum, simples, o ato de a gente se reunir para adorar a Deus, só isso, irmãos, só isso é um testemunho do Evangelho. De que há um Deus sobre a terra, sobre toda a criação, que a gente serve a Ele, que a gente deve adorar a Ele. Só isso. Então, se a igreja não se reúne para cultuar a Deus, ela está, no mínimo, deixando de dar esse testemunho aos incrédulos. Como é que o incrédulo pode ser influenciado por mim, pela minha vida, se eu pareço mais com Ele do que com Cristo? Essa verdade também se aplica a filhos, a pais, a colegas, a colegas de trabalho, amigos. Imagine, hoje mesmo, no lugar de adorar o Senhor Deus, eu vou aqui me reunir, o meu pai, ele é descrente, sabe, pastor? Ele quer assistir o jogo do Brasil comigo, e eu vou ficar em casa para poder evangelizá-lo. Não vai evangelizar coisa nenhuma. Não vai. Não vai. Você é um idólatra se você fizer isso. Você quer assistir o jogo. Você estaria evangelizando seu pai, ou seja lá quem for, fazendo o contrário disso. Evangelizar alguém, irmãos, não é agradar não, o pecador não, nesse sentido, tá? Adaptar a mensagem para que ele fique confortável não. É você confrontar mesmo. E dizer, existe algo mais importante. Alguém mais importante. Outro ensino aqui é que o lar, ele é um dos principais campos missionários dados por Deus. Pedro apresenta o casamento não apenas como uma instituição social, mas como um contexto de um testemunho redentor. Para esposas casadas com descrentes, o lar, ele se torna um lugar, um campo missionário singular, irmãos. Nenhum pregador, amigo ou pastor convive tão intimamente com o marido quanto sua esposa. Não há nenhum problema eu, como pastor, ser convidado por você para falar do Evangelho de Cristo para um parente seu. Eu estou à disposição para fazer isso. Mas você está mais próximo. Não apenas para falar, mas para viver de tal maneira que ele observe o seu comportamento, a sua vida com Cristo. Isso não significa, como eu disse, que toda esposa vai converter o seu marido, porque o novo nascimento só pode ser executado, só pode ser feito pelo Espírito Santo. Contudo, significa dizer que Deus pode usar, e muitas vezes o faz, poderosamente, a sua fidelidade cotidiana. Há quantos anos você ora pelo seu parente descrente? Há quantos anos? Agora pense comigo. Nesse tempo todo, com as suas falhas, e você vai demonstrar isso, que você é um pecador assim como eu, mas o quanto você se empenhou para testemunhar para essa pessoa através da sua vida, da sua piedade, do seu temor ao Senhor Deus, no caso das mulheres, da submissão ao seu marido.
No caso dos homens, amando e cuidando da sua esposa. Quantas vezes você fez isso? Adorando ao Senhor, servindo ao Senhor. Sendo manso, paciente, misericordioso. Quantas vezes você testemunhou para o seu parente descrente, seu conhecido descrente, através do seu comportamento? Quantas vezes? Não tenha dúvida que todas as vezes que você falou de Cristo para ele ou para ela, e você viveu de forma contrária, você anulou a sua fala para ela. Anulou. Não é isso que a gente experimenta em casa, irmãos? Quem é pai e mãe aqui sabe muito bem o que eu estou falando, especialmente de filhos pequenos. Você pode falar 300 vezes. Se você fizer uma vez diferente, ele vai copiar o seu comportamento. Ainda mais se for um comportamento errado. Uma fala que você disse, uma palavra que você usou errada, um jeito que você... ele vai copiar. Ele vai agir muito mais pelo comportamento. Influenciar pelo comportamento. Então, isso não é anular, repito, a fala. Mas é a fala acompanhada da vida. Pedro também ensina que a santidade pessoal, ela possui um poder apologético, irmãos. Sim, uma vida santa é um poderoso testemunho da verdade do Evangelho. No mundo em que frequentemente nós temos ouvido a rejeição à autoridade da palavra de Deus, uma vida que ela é marcada pela pureza, pela integridade, pelo temor de Deus, torna-se uma evidência concreta da obra transformadora do Espírito Santo. Muitas vezes a gente escuta isso, pessoas falando, e Deus usa disso, falando assim, olha, a igreja faz bem para a sociedade. A gente sabe de pessoas que não passam desse discurso e vão continuar incrédulas. Mas por vezes Deus usa disso sim. Ou seja, os ímpios veem que as pessoas mudaram. Rapaz, antes ele era assim, ele vivia dessa maneira, agora ele foi transformado, veja a vida dele. Está dando um testemunho do Evangelho. O seu marido incrédulo, o seu filho, o seu pai, o seu parente incrédulo, ele rejeita sermões, livros, tudo que for de caráter teológico, se apresentar para ele, ele não quer saber muitas vezes. Mas certamente ele terá dificuldade em ignorar uma vida marcada pela graça. Está diante dos olhos dele. A Bíblia que ele não lê vai estar sendo lida por ele diariamente, frequentemente, vendo a tua atitude, o teu comportamento. Quando a esposa, ela responde à dureza com mansidão, ao egoísmo com bondade, às dificuldades com esperança e às provações com fé, ela oferece uma defesa prática da verdade do Evangelho. Veja o versículo 12 do capítulo 2 mais uma vez. Capítulo 2, versículo 12. Veja aí. Pedro já tinha ensinado sobre isso. Ele vai dizer, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Irmãos, a apologia cristã, ela não se limita aos argumentos intelectuais. E eu não sou contra isso. Eu ainda vou falar sobre esse assunto quando chegar o momento, no capítulo 3 de 1 de Pedro. A apologética, ela tem o seu lugar, através de argumentação, através de argumentos lógicos. Isso deve ser feito por nós. Todavia, mais uma vez, a ênfase bíblica está numa apologética, numa defesa da fé, da verdade, através da vida, do comportamento. Como eu também já ensinei aqui aos irmãos, você sabe muito bem disso. Se uma autoridade, um oficial da igreja, pense no pastor mesmo da igreja, estiver pregando para você frequentemente a verdade, e você identificar a vida dele como alguém já não mais irrepreensível, você verá o pastor pecador. Isso não tenha dúvida. E é muito pecador. Mas se ele se tornar alguém não mais irrepreensível, ou seja, acima de qualquer acusação escandalosa, você nunca mais ouvirá o sermão daquele pastor da mesma maneira. Nunca mais. Porque ele não tem vida irrepreensível. Não tem. Isso mancha, irmãos, a mensagem. Não a mensagem em si, porque ela é incontaminável, mas a maneira de apresentá-la vai prejudicar. Não a mensagem em si, repito, que ela é pura, mas o nosso testemunho apresentá-la. Isso acontece. Quando um mundo ele vê um cristão perseverando em santidade, mesmo sob oposição ou incompreensão, ele se confronta com o poder de Deus. O capítulo 16 da Confissão de Fé de Westminster, sobre as boas obras, irmãos,
usa a expressão que eu estou usando aqui várias vezes nesse sermão. Diz assim, seção 2. Estas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. E aí, só essa proposição agora. Adornam a profissão de fé do Evangelho. Pastor, o senhor usa essa palavra muitas vezes. O que significa isso? As tuas boas obras, diante do Senhor e dos homens, vão embelezar a profissão do Evangelho. É isso que faz. Você professa a fé em Cristo. Você diz crer no Senhor como seu Senhor e Salvador. Pelas tuas boas obras, pela tua obediência a Deus, no caso das mulheres, submissão aos maridos, os maridos amando e cuidando das esposas, pelas tuas boas obras, a tua profissão de fé no Evangelho será adornada, será embelezada. As pessoas verão a tua profissão de fé, ouvirão da tua boca e verão as tuas obras, embelezando isso, enfeitando isso, de tal maneira que, pelo poder do Espírito Santo, se sentirão atraídas. Além disso, irmãos, e em último lugar, a perseverança silenciosa frequentemente glorifica mais a Deus do que grandes feitos públicos. Pedro descreve uma influência exercida no âmbito ordinário da vida doméstica. Isso corrige a nossa tendência de valorizar apenas ministérios públicos, posições de liderança ou mesmo realizações visíveis. Quantas vezes no meio evangelical, uma das coisas que é mais exaltado são as chamadas cruzadas evangelísticas. Vai trazer um grande pregador, os Billy Graham da vida, e ele vai falar para uma multidão num estádio lotado. Quando a ênfase bíblica está exatamente naquilo que é comum e ordinário. E eu não estou falando contra qualquer evento grande em si, de falar para muita gente em si, não estou falando contra isso. Estou dizendo da ênfase bíblica naquilo que é comum, que é ordinário. Valorizar mais isso. Vou dar um exemplo disso com relação a esse sermão aqui, esse culto. Esse culto aqui. O que é mais comum, mais ordinário do que todo dia do Senhor, um culto pela manhã e um culto à tarde? A mesma liturgia, claro, leituras diferentes, sermões diferentes, mas veja, a estrutura litúrgica é a mesma. Horário do culto de manhã, à noite, se reunir para adorar a Deus, pregação, sacramento, oração. O que é mais comum e mais ordinário do que isso? Muita gente vê isso como algo chato, monótono, cansativo, sem criatividade, não tem nada grandioso acontecendo. Pois bem, Deus promete em sua palavra, através desse meio comum e ordinário, abençoar o seu povo e salvar os corações dos pecadores ainda não convertidos. Pode ser imperceptível aos seus olhos e aos meus, mas invisível, de forma invisível, o Espírito Santo está trabalhando em nossos corações, pela sua palavra. Pela sua palavra. Eu concluo, irmãos, de fato agora, mostrando que Cristo, ele é o esposo fiel que santifica a sua noiva. O casamento cristão, ele retrata uma realidade maior. Nunca esqueça disso. A união entre Cristo e a sua igreja. Vá lá para Efésios capítulo 5. Efésios 5, versículo 32. Efésios capítulo 5. Diz assim, vou ler o 31 e o 32. 31 ao 33, para poder pegar o contexto maior. 31 ao 33. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. O propósito maior do casamento é testemunhar acerca de Cristo e da igreja. Percebe como o teu casamento, homem, o teu casamento, mulher, ele tem um propósito maior, que é glorificar ao Senhor Deus, através da revelação de Cristo, da sua igreja, da união entre Cristo e a igreja. E mesmo uma mulher casada com um descrente,
Pelo menos a sua parte ela vai fazer para submeter ao seu marido, como a igreja submete a Cristo. E confiando no Senhor que pelo seu testemunho, se aprover a Deus, usar da vida dela para ganhar o seu marido para Cristo. E que bênção é isso, irmãos. Eu já ouvi alguns testemunhos assim, talvez você também já tenha ouvido, de mulheres que eram descrentes, foram convertidas quando casadas e disseram que pela sua vida, pelo seu testemunho, o marido foi alcançado pelo Senhor. E hoje temem a Deus, amam ao Senhor. Procurando cumprir esse propósito aqui. Cristo e a igreja. Cristo e a igreja. Deus nos lembra desse sermão aqui, dessa primeira parte do sermão, que Cristo, ele não salva apenas por palavras, não tenha dúvida, ele salva pela pregação da palavra, com o poder transformador. A palavra sendo proclamada e o poder do Espírito Santo convertendo o coração do pecador. Do mesmo jeito, você vai testemunhar de Cristo com suas palavras e vai viver de tal maneira que demonstre o poder de Deus em sua vida. Pois é assim que Deus salva os pecadores. Lembrem-se, mulheres, as esposas adornam o Evangelho por meio de uma submissão piedosa e testemunhal. E todos nós cristãos devemos adornar o Evangelho por meio de uma conduta, não apenas conjugal, mas de toda a vida, que é marcada pela piedade, pela honra e o temor de Deus. Que o Senhor nos conceda isso, para que a gente possa assim viver conforme agrade ao nosso Deus, para a sua glória e para o bem da sua igreja. Amém.